E o cenário internacional está totalmente instável. Os Estados Unidos, nesse confronto com o Irã, a perspectiva do Banco do Japão elevar a taxa de juros, tudo isso acaba repercutindo de alguma maneira a nossa economia. Por quê? A nossa alta dependência com relação ao capital estrangeiro faz com que qualquer coisa que ocorra no cenário mundial repercuta sobre a nossa economia. Então, por exemplo, esse conflito Estados Unidos-Israel contra o Irã, isso acaba prejudicando, de alguma maneira, o transporte do petróleo bruto, o que faz com que, então, o seu preço comece a subir no mercado internacional. Por outro lado, nós temos as declarações do governo norte-americano, mais especificamente do Trump, atiçando ainda mais esse conflito com relação ao Irã. E ainda apresentando uma perspectiva do próprio Estados Unidos sair da OTAN. Ora, tudo isso acaba criando um clima de tensão geopolítica a nível mundial. E aí a grande pergunta que sempre se faz: e o que isso tem a ver com o Brasil? Ora, a elevação do preço do petróleo acaba prejudicando a nossa economia no sentido de que 60% da logística ou do transporte é baseado no transporte rodoviário. Então, uma elevação no preço dos derivados de petróleo acaba impactando sobre custos de produção. E isso, então, faz com que a inflação passe a ter um viés de alta. Por outro lado, a perspectiva, por exemplo, de um Japão elevar a taxa de juros, que é uma das mais baixas do mundo, isso faz com que o capital estrangeiro que esteja aqui no Brasil acabe indo de volta para o Japão. Porque, na verdade, essa é a expectativa do Banco do Japão com relação à elevação da taxa de juros. O retorno do capital japonês à sua terra de origem. Então, isso acaba pressionando, por exemplo, o mercado de câmbio. Então, diante dessa perspectiva, nós temos aí uma possibilidade de uma desvalorização da moeda nacional e, à medida que nós dependemos da importação de bens intermediários, isso também acaba impactando sobre custos de produção. O governo brasileiro, diante dessa elevação do preço dos derivados de petróleo, começa a adotar algumas ações de política fiscal, criando subsídios, por exemplo, ou criando mecanismos para facilitar a aquisição desses produtos por parte da sociedade brasileira. Então, isso pode, eventualmente, começar a comprometer as contas públicas. Ora, somando esses três aspectos, ou esses três indicadores, inflação, taxa de câmbio e contas públicas, então nós podemos antever aí uma deterioração marginal relevante da nossa economia. Ou seja, fazendo uma revisão adequada, a perspectiva de crescimento da nossa economia nesse ano de 2026, associado ao período eleitoral, isso poderá fazer com que a nossa economia sofra as consequências de tudo isso, apresentando aí uma performance um pouco aquém daquilo que está projetado para este ano.